E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Segundana começando com tudo por aqui. Hoje a gente já fez gravação de vídeo para fevereiro, já fez finalização de cronograma. O bicho tá pegando. E aí, chegamos na hora do almoço, meio-dia, 10 em ponto. E hoje, como a gente combinou, como a gente divulgou aí nas redes, a gente vai falar com a Samara Marques sobre como empreender com projetos estruturais. Não sei se vocês viram, mas na sexta-feira a gente soltou um vídeo sobre projetos estruturais. O que acontece? Quando eu comecei a empreender aqui, a abrir meu próprio escritório, começar a fazer serviços, prestar serviços, eu tive uma dificuldade muito grande que foi tratar com clientes que não gostavam, não queriam gastar com o projeto estrutural. E aí, como é que você faz? Para explicar para ele que o projeto estrutural ele não é um gasto, ele é um investimento, que você consegue entender certinho qual o tipo de fundação, qual o tipo de material, quantidade de material que você tem que usar. Não tem nada superdimensionado nem subdimensionado. Até assim, eu consegui conquistar, consegui explicar isso, foi uma dificuldade muito grande, foi imensa. E mais, quando eu comecei a dar aula para a graduação de engenharia civil, eu comecei a entender que alguns alunos da própria engenharia não viam a importância do projeto estrutural. Aí, assim, você cai de queixo. Quando eu entrei em contato com a Samara, eu falei para ela justamente isso. Eu falei, Samara, tem aluno meu de quinto ano de engenharia, último semestre, que já presta serviço, tem a empreiteira e tal, e não está fazendo projeto estrutural. Você consegue, assim, entender a dimensão disso, o impacto disso, aonde chega, né? E aí eu entrei em contato com ela, eu falei, Samara, você que entende muito bem do assunto, que coloca muito conteúdo aí nas suas redes, o que você consegue passar pra gente também passar para esses alunos, para essas pessoas que vêm atrás de informação sobre a importância do estrutural, né? Além disso, também entender um pouco mais de onde buscar conhecimento, que software tem que usar, enfim, dicas de quem realmente entende. Para quem não sabe, entra aí no perfil da Samara. A Samara é projetista estrutural, ela tem um canal também cheio de informação boa. Eu acompanho a Samara já tem um bom tempo, conheci ela pelas redes sociais. E assim, é um conteúdo top e vou chamar ela aqui. Vamos lá, Samara. Aguardando a entrada da Samara. Bom, enquanto ela entra aí, é isso aí. Por isso deu esse insight de trazer a Samara aqui para realmente tratar desses assuntos. Gente, vocês já viram cliente que não quer estrutural? Não quero gastar, não quero fazer. A prefeitura não me obriga. Né? Como é que a gente trata com esse pessoal? Oi, Samara. Oi, tudo bem, Marília? Tudo bem, e você? Tá bem, tá bem. Graças a Deus. Que legal. Primeiramente, eu agradeço novamente pela sua presença. Eu sei que seu dia é muito corrido, você tem muita coisa para fazer, mas mesmo assim reservou aí o horário do almoço para gente, para trocar conhecimento. Então, muito obrigada. Ah, imagina, eu que agradeço o convite. Desde o início já agradeci demais. Eu acho que é muito legal a gente parar esse tempinho para conversar um pouquinho e absorver, nem que seja assim, tipo, 5% de informação, que isso vai agregar demais em algum momento da vida. Então, muito obrigada. Com certeza. Eu acho que se uma pessoa sair daqui falando, nossa, foi bom para mim, assim, já valeu tudo, né? Já valeu. Exato. Bom, eu queria começar perguntando quem é você, né? O que você faz, quais são as suas experiências vindo de você. Eu falei um pouquinho de você aqui no início, mas né, ninguém melhor para falar de você que você mesmo. Ah, obrigada. Para quem não me conhece, eu sou a Samara Marques, sou engenheira civil formada pela Facens no segundo semestre de 2018.
No segundo, não, perdão, primeiro semestre de 2018. Eu sou especialista em estruturas para construção civil, também pela mesma faculdade, e também sou pós-graduada em estruturas de concreto armado pela Unicamp. Bem, eu já vi aí que minha paixão é estruturas. Eu amo muito, muito, muito o que eu faço. Tô trabalhando na área, acho que faz 1 ano e meio. Então, assim, é pouco tempo de mercado, mas acho que já com muita bagagem por curiosidade. Eu acho que a curiosidade é o que faz a gente aprender mais. Então, essa sou eu. Que legal, muito bom. E como é que foi quando você foi começar a fazer projetos estruturais? Como é que você se encantou por essa área? O que chamou? Acho que essa semana mesmo eu respondi uma pergunta dessas e foi o susto. Eu entrei na área sem saber o que eu estava fazendo. Tipo, eu estava com medo de sair da faculdade e não ter formação, sabe? Tipo, parar e não continuar depois de estudar. Porque a gente sabe que por já ter vindo do ensino médio, entrado na faculdade, é muito tempo estudando. E eu sabia que se eu parasse, eu ia ter preguiça de voltar. Então, eu pensei nisso. As opções que tinham no momento eram estruturas ou segurança do trabalho. Segurança do trabalho não tem nada a ver comigo, porque eu sou uma pessoa muito cagona para sangue, para incêndio, para essas coisas. Então, assim, tipo, descartei. E já estruturas é algo que eu, assim, eu tinha ido muito bem nas matérias de estruturas, mas as que eram mais específicas, assim, tipo, teoria das estruturas, como que eu posso, digamos que infantilidade do momento, ou por você ter muitas matérias para administrar, sabe? Então, assim, eu vi que o problema não era a faculdade, o aprendizado em si, era mais eu que precisava de tempo para absorver aquilo com um pouco mais de calma e maturidade. Então, foi aí que eu me encantei mais pelas estruturas. Aí eu entrei para essa pós e eu achei que, assim, desde as primeiras aulas, foi assim um match muito gostoso. Eu vi que era o lugar certo, eu gostava mesmo de entender sobre esforços, sobre como eles funcionam, como que isso pode ser administrado numa obra em si, né? Porque não é só calcular, é também enxergar. Exatamente, você tem que ter uma visão além do que está ali no arquitetônico, né? Começar a enxergar onde tem solicitação, que vai ter lá na frente, né? O que vai ser colocado naquele Exatamente. local. Exatamente. Isso é Entendi. muito abstrato, né, na E hora da faculdade. muito. Gente, se eu for ser sincera, ó, a minha área de engenharia é projetos e planejamento, engenharia de custos. Na faculdade, assim, estrutura para mim era o terror. Eu não entendia nada, para mim foi assim a maior dificuldade da minha vida conseguir passar nessas disciplinas, né? Eu entendo assim o Entendo. básico do básico mesmo, porque não é minha praia. Essa questão do abstrato para mim é bem complexa. Entendo. Eu já gostava, eu já não gostava muito das outras matérias que eram muito teóricas, tipo, matérias que eram mais relacionadas ao concreto, sabe? Assim, que você tem que estudar mais a patologia, essas coisas. Eu já não gostava muito, mas essas que eram mais de cálculo, de, tipo, eu me lembro de concreto armado, assim, muito bem na minha mente, de fazendo a distribuição da área de influência, calculando, sabe, a laje, quanto que tá tendo de esforço, quanto tá recebendo, quanto que ela vai depositar no pilar, quanto que a gente vai considerar na viga. Isso eu me lembro muito bem. Então, acho que me ajudou também a ir bem na estrutura. Tipo, foi na aventura, mas eu meio que sabia ali que era a área certa. Legal. Ó, o Alisson comentou aqui, enxergar em quarta dimensão. É mais ou menos isso aí, né? Eu acho Enxergar que algo além. Acho que também essa questão de enxergar em quarta dimensão, ou até mesmo em 3D, é uma coisa que pode ajudar.
os engenheiros que estão aí escutando a gente, é fazer outros cursos relacionados a outras áreas. Eu, antes de fazer engenharia, eu fiz mecatrônica. Então, tinha muito a questão da mecânica, né? Eu gostava muito da mecânica porque é algo muito visual. Então, você começa a ter essa questão de enxergar o objeto, né? Como que ele se comporta, como que ele vai ficar de verdade. Então, eu gostava muito disso. Interessante, é uma visão bem diferente. Bom, com toda essa base que você está contando para gente, hoje você começou a empreender. Hoje não, né? Já faz um tempinho. Você começou a empreender e tem seu próprio escritório. Como é que é? Então, empreender dentro do escritório com estruturas no início foi um pouco difícil, porque eu acho que todo mundo que quer empreender precisa ter dois ganchos para ganhar dinheiro, né? A gente não pode ficar em cima só, tipo, se apoiar só numa perna, tem que se apoiar nas duas. Então, eu comecei com projetos de legalização. E com isso, eu achei que era uma oportunidade das pessoas começarem a me conhecer, conhecer o meu trabalho, para poder migrar para estruturas. Então, assim, hoje eu faço mais projetos estruturais do que de legalização. Graças a isso, sabe? De as pessoas terem essa questão de propriedade no assunto em alguma área e falar: ops, eu conheço uma engenheira X e ela faz isso. E também educar em Instagram. Eu acho que o Instagram foi assim primordial para trazer esse nicho para mim, assim, de uma forma muito mais pontual, né? Trazer assim, tipo, ó, você é engenheira de estrutura, você vai trabalhar muito mais com estrutura do que você imagina, porque eu acho que eu criei muita propriedade no assunto. O marketing digital hoje vem alavancar a nossa carreira. Não tem muito por onde fugir, ainda mais se você quer trabalhar por conta própria. Tem que buscar o marketing digital. E é bem Sim, interessante o jeito que você leva o marketing digital, né? Você consegue contar para a gente também como foi esse início no digital e quais foram os sim. resultados que você teve hoje? Sim, assim, o início do digital foi o seguinte: eu não achava que eu poderia captar clientes pelo digital. Acho que isso aconteceu repetidamente, mas a questão era mostrar que a gente não consegue crescer do nada. Porque tem muita gente que fala que existe privilégio. E tem gente sim que é privilegiada, a gente não pode passar a mão na cabeça e dizer que, viu, não, isso não existe. Existe. Existe sim uma classe que é privilegiada, mas existe sim uma classe que pode correr atrás e que pode conquistar o seu espaço, pode ser um engenheiro de nome, pode ser uma pessoa muito respeitada. E eu queria mostrar isso, sabe? Inicialmente foi isso. De tipo, vou mostrar o terreno. Olha só como é difícil. Porque tem um ditado que eu uso muito, que a minha mãe fala sempre, que é: todo mundo tá as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva. Então, assim, eu queria que todo É, mundo visse os meus tombos para depois falar das pingas que eu tô bebendo. Então, aí eu comecei a compartilhar, tipo, eu tô indo para pós-graduação, ó, eu tô saindo daqui muito tarde, mais ou menos. Daí, eu peguei e comecei, tipo, compartilhar essas questões e aí começou a crescer o perfil. Devagarzinho, porque até hoje eu nunca patrocinei o perfil, nem nada do gênero, então é um crescimento totalmente orgânico. E aí foi. Aí eu comecei a falar realmente sobre os estudos, tipo, porque se eu estou estudando estrutura, então eu vou falar do que eu estou estudando, como é que está sendo, se eu estou gostando, se eu não estou uhum. gostando. E aí começou a eu estreitar relações com vários profissionais na área, que foi muito legal também, acho que foi um gancho para continuar, porque daí começaram a surgir outras propostas, tipo lives como essa, podcast, palestra. Então, assim, foi um crescimento muito gradual, lento, porque eu não sei se posso dizer que se lento, porque acho que faz um ano e meio que eu tô aqui. Eu comecei, tipo, com 400 seguidores e hoje a gente tem uma família aí de 4.
dando, opa, mostrando o dia a dia, mostrando... Cortou? Você parou, você começou com 400 seguidores e hoje... E hoje a família está aí com 4,3, né? Então, assim, foi um crescimento que para mim foi muito rápido. Tipo, eu acredito que um ano crescer desse jeito, um ano e meio, foi muito rápido. Então, foi mais ou menos isso. E hoje eu vejo que é importante eu continuar falando sobre o assunto estrutura, porque sim, é o que eu estudei, é o que eu trabalho e é o que eu entendo e que quero continuar a entender. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A minha questão do marketing foi mais também do nada, vamos dizer assim, viralizando, né? Que não foi nada viral, mas... Consequência, né? Quando a gente se dedica a algo que a gente gosta, que é o nosso prazer, acho que as coisas crescem organicamente mesmo, né? É consequência. Isso. É muito bom. E assim, uma coisa que eu coloquei como meta, Marília, que é muito interessante de todo mundo que está assistindo e que quer crescer na internet, é o seguinte, é autenticidade. Você não ter que mudar o seu jeito de ser, o seu estilo de vida para poder agradar os outros. Quem tiver aqui vai ter que gostar de mim do jeitinho que eu sou, meio bagaceira, meio às vezes falando grosso, meio sendo, às vezes sendo legal, às vezes sendo chata, porque é a realidade. Tipo, eu sou uma pessoa por trás de um perfil, né? Não é um robô. Então, Sim. eu acho isso também muito legal. A gente traz a parte da humanização para dentro do nosso perfil, que é muito interessante as pessoas verem esse outro lado nosso. As pessoas se identificam, né? Eu acho que não tem nada melhor do que essa questão. Bom, Exatamente. rolou uma pergunta aqui atrás sobre TQS, e aí entra num tema que eu tinha colocado para te perguntar. O que acontece? Boa parte do nosso público aqui desse canal é quem está querendo empreender, né? Tem o pessoal que está descontente com o contrato CLT, ou quer uma renda extra, quer começar alguma coisa, enfim. E o projeto estrutural é um dos ramos onde a gente consegue hoje fazer projetos, né? Como você mesma comentou. E aí rolou uma pergunta ali sobre o TQS. Eu ia te perguntar, para quem é recém-formado, que está querendo começar aí, que tipo de software a gente tem que buscar? Que tipo de recursos a gente tem que buscar? Tipo, é melhor um curso rápido? É melhor uma pós-graduação? O que você, como especialista, diz pra gente? Vamos lá. Sobre software. Eu acho que isso é muito individual. Eu vou falar bem do que eu utilizo, por quê? Porque eu sou rata do que eu gosto. Então, assim, eu sou time TQS totalmente, assim, é igual aquelas faixas de show Sandy Júnior, a minha é TQS. Então, então assim, eu gosto muito e vou defender a TQS, mas eu não tenho nada contra o outro software. Por quê? Eu sempre falo sobre isso, que é o seguinte, a pós-graduação, ela influencia muito a gente, como a gente vai trabalhar, como que a gente vai operar no mercado. Então, as duas pós-graduações que eu fiz operavam com o TQS. Então, para mim, era muito mais cômodo eu já utilizar algo que eu já sabia operar inicialmente do que eu utilizar algo que eu nunca vi e ter que começar do zero. Então, para mim, foi muito mais cômodo isso. Sobre fazer pós-graduação ou não. Eu sou totalmente a favor de fazer pós-graduação. Por quê? Tem gente que vai falar, é desnecessário, porque você não aprende muita coisa. Eu sei disso, mas ninguém sai preparado de lugar nenhum. Então, não é a pós-graduação que vai te fazer ser o profissional topzera da sua área. É você que vai ter que fazer isso, né? Tipo, se você não correr atrás de estudar, de procurar livros, de procurar referências, de perguntar para amigos, de perguntar para pedreiro, não vai adiantar nada. Você pode fazer pós-graduação em Harvard, que não vai adiantar nada. Então, eu sou totalmente a favor, porque eu acho que a pós-graduação, ela te dá títulos de respeito. E a gente sabe que isso é importante, tanto socialmente quanto na parte acadêmica, porque você cria propriedade em alguns assuntos. E eu acho que a pós-graduação é o gancho inicial para a gente continuar a estudar algo. Tipo, eu aprendi sobre concreto armado a introdução.
eu vou ter que continuar isso, né? Uma formação contínua. Então, eu sou muito, muito, muito a favor de pós-graduação. Eu acho que qualquer profissional que tem vontade de trabalhar em qualquer área, seja hidráulica, elétrica, estrutural, eu acho que tem que correr atrás desse recurso, né? Eu acho que pode alavancar mais a carreira. Você pode dar aquele bônus na hora que seu cliente chegar e falar, viu, mas isso aqui... Então, eu sou pós-graduado nisso aqui, posso te ajudar melhor. Legal. E, bom, então você fala em relação a aprofundar os conhecimentos. Porque volta naquilo lá, a faculdade, ela não ensina pra gente tudo que a gente precisa saber, né? A faculdade dá uma pincelada, ela fala, olha, isso aqui existe, então se você tiver interesse em ir a fundo, busque uma pós-graduação. É nesse sentido. Exatamente, exatamente. Eu acho que a pós-graduação, ela é assim, por exemplo, a gente faz a faculdade é uma árvore, né? Aí ela tem vários galinhos. E aí a gente vai partir para um galho que a gente gostou mais ou que a gente tem curiosidade. Só que assim, aquele galho, ele é só um pedacinho, ele ainda vai nascer outras vertentes. E essas vertentes, elas são nossa responsabilidade, já não é mais a responsabilidade da instituição que a gente está entrando. Porque o que eu vejo, às vezes as pessoas vêm perguntar é assim, se eu fizer a pós-graduação na faculdade tal, eu vou sair muito bom de lá? Talvez sim, talvez não. Tipo, acho que a transformação tá mais dentro da gente do que dentro de alguma universidade. Entende? Tipo assim, eu aprendi muito sobre estrutura, mas eu não aprendi como entregar o meu projeto para o meu cliente. Eu não aprendi como que eu preciso montar a prancha. Eu não aprendi sobre esses mínimos detalhes que fazem a diferença no nosso dia a dia. E são coisas que a gente vai aprender totalmente na prática. E eu não posso depositar isso na pós-graduação. Tipo, ela não é responsável, eu acredito, por isso. Ela é responsável pelo nosso intelecto. E aí, o que que vem complementar, então, até a pós-graduação? Talvez um Ah, curso? cursos, eu sou a favor de alguns, pelo amor de Deus. Porque também a gente tem que tomar cuidado com essa leva de curso que tá todo mundo lançando curso, 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 É. curso. E tem gente que é bom vendedor, mas não é bom ensinador. Ensinador foi ótimo, né? Não é bom instrutor, não é um bom professor. Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Mas de resto, eu acho que vale sim investir em cursos legais, em pessoas que você tem confiança no trabalho e que você acompanha, porque é importante acompanhar, entender como que a pessoa trabalha, se o trabalho dela tem propriedade no assunto, tipo assim, ela é muito boa na região dela, olha só como isso tá acontecendo ali. Então, acho que vale a pena fazer esses cursos mais rápidos. E vale a pena também, eu sempre falo de você ter grupos de apoio, sabe assim? Você fez lá seu mestrado. Com certeza você tem amigos que fizeram mestrado na mesma área e que vocês sempre vão estar debatendo sobre determinados assuntos. Então, esse grupo de apoio é muito bom e essencial. Vou aproveitar e vou perguntar para você. Pergunta. Você é uma dessas que tem um curso online, certo? Tem, certo. Pode falar sobre ele. Eu dei uma olhada ali, eu achei super interessante. Achei que é algo que realmente agrega essas informações que a gente está comentando, que a faculdade não fala, que a pós-graduação não fala, e aí na prática você precisa de alguma coisa a mais, né? Algum complemento ali para realmente tratar com o cliente no dia a dia e tudo mais. Você consegue contar um pouco mais sobre o seu curso? Consigo. Eu tenho muito receio de falar do meu curso porque eu prefiro que os meus alunos falem por mim. Não, mas conta aí Mas resumido. assim, a proposta do curso ela é a seguinte: é que você já tenha os conhecimentos básicos, né, de concreto armado, de distribuição, mais ou menos. Então, assim, eu ensino a operar dentro do software e eu dou alguns macetes que são meus diários, né, tipo coisas que acontecem no baldrame, coisas que acontecem em alguma viga, outra. Então, assim, eu dou alguns toques meus,
né, iniciais, e a gente ensina a como entregar esse projeto para o teu cliente. Tipo assim, o que tem que ter na sua prancha? Como montar a sua prancha? Como você utilizar dois softwares, né? Porque hoje a gente fala muito sobre BIM, então eu acho que é importantíssimo qualquer curso que qualquer um queira fazer que seja dentro do BIM. Então, a gente já entrou com o Revit dentro do TQS, o que é muito legal. A gente já mostrou recursos que são extremamente visuais e que ajudam as pessoas que estão dentro da obra, né? A como montar aquelas ferragens e etc. Tipo, falando realmente na minha área. Então, esse curso veio com esse intuito. Então, você monta todo o projeto dentro do software TQS e depois você exporta ele para o Revit, monta todas as pranchas de forma, as pranchas com alguns detalhamentos de escada, de lajes, etc. Então, acho que é um curso legal. Foi o que eu aprendi na marra, vamos dizer assim. Tipo, eu não... Todos os cursos que eu comprei, que eu investi também, não teve nada que me ensinasse isso. Então, foi mais ou menos o que eu queria. Tipo, se eu, Samara, aluna que tivesse saído, o que eu ia querer aprender? Eu ia querer aprender a entregar para o cliente, precificar, porque ainda é um tabu muito grande. E também as questões de valores, porque, de novo, eu vou bater na tecla. A gente precisa humanizar o nosso trabalho, né? A gente está lidando com pessoas e com sonhos. Então, quando a gente humaniza o nosso trabalho, agrega valor ao nosso produto, aquilo tem uma tendência do mercado retornar para a gente com muito mais clientes, com muito mais visibilidade, etc. Muito bom. Ó, a sua xará aqui, engenheira Samara, também comentou muito marketing, pouco valor de conteúdo e em muitos por aí, realmente, né? Tem muito curso aí que é só vendedor, muito papo. A Tatiane Vacari comentou: o aluno sempre faz o seu sucesso, independente da instituição. Claro que é importante ter bons professores e uma boa base, mas a porcentagem de absorção é responsabilidade do aluno, com certeza. Bom, em relação a cursos, eu também vou aproveitar e vou falar que essa semana, terça, quarta e quinta, vai ter aula ao vivo e gratuita sobre projeto executivo arquitetônico e documentação técnica de projeto, que é orçamento, cronograma, memorial descritivo. E ao final desses 3 dias, a gente também vai lançar a primeira turma aqui do módulo de projeto executivo arquitetônico, aí aqui no canal. É a primeira turma, como eu comentei com a Samara, eu também estou começando aqui no digital. E, enfim, vamos ver o que vai dar, né? Mas o importante é começar. Eu acho que é assim, você vai deixar para começar quando? Tipo, amanhã? Por que amanhã? Então tem que começar. Eu acho que é super válido, vai dar super certo. Tem que adaptar, assim, esse ano da pandemia mais ainda, né? Eu trabalhei em empresa, tal, comecei a trabalhar por conta própria, comecei a dar aula. E aí, exatamente esse conteúdo eu já passei em aulas presenciais e a gente vê o quanto pode ajudar alguém. E aí, com a pandemia, você vê, meu, eu tenho que adaptar para online, eu tenho que ajudar a alcançar mais pessoas com esse conhecimento, porque é exatamente isso, a faculdade não passou, a pós-graduação, o mestrado que eu fiz não passou, então, por que não passar aquilo que é a essência que eu vi que faltou no dia a dia, né? Por que não? Então, essa semana a gente começa. Bom, se você está gostando desse conteúdo, dá o seu coraçãozinho. Pode mandar pergunta também, que a gente está aqui à disposição para fazer uma consultoria grátis e receber esses questionamentos. Né? Ó, o Ayrton pergunta... no horário do almoço, hein? Pro horário de almoço é bem produtivo. Samara, sabe que não faço nenhuma pergunta polêmica. Alisson falando. Mas vai uma. Quando foi que você descobriu que o projeto de estruturas é altamente influenciado pelos demais projetos e vice-versa? Se eu te contar que eu descobri isso na pós-graduação, você vai acreditar? Pois é. Na primeira, nem foi na segunda, foi na primeira. Porque na minha sala tinha um senhor acho que ele tinha uns 70 anos já. Não me recordo quantos anos tinha o Telec. Mas ele era arquiteto. E ele estava fazendo uma pós-graduação em estruturas. E assim, ele entendia muito mais do que a gente que estava ali, tipo, engenheiro,
sabe assim? Tipo, eu acredito pela bagagem dele, de muitos anos como arquiteto, tipo, sabe? O cara fez projetos muito legais. Então, aí quando eu vi, tipo assim, ele lá como arquiteto, beleza. E quando eu vi que ele falava muito sobre isso, tipo assim, que a importância do arquiteto, do engenheiro caminharem juntos, porque aquilo ali para mim era como se fosse novidade no momento. Pensa, a gente acabou de sair da faculdade, a gente está parecendo criança que saiu do fundamental para o médio, né? Tipo, tudo é meio novo. Você, É. todo mundo com idades muito diferentes, né? E pessoas que já estão trabalhando na área há muito tempo. Então, é bem diferente de quem acabou de sair, de quem está entrando na faculdade. Então, assim, vendo isso dele, aí eu comecei a entender que, ops, olha só, um gancho. E hoje, a maioria dos meus clientes são engenheiros e arquitetos. Já nem é mais, tipo assim, um cliente direto. O que é muito legal. Eu ainda prefiro, porque a gente consegue ter uma comunicação melhor sobre os É. processos e os projetos em si. Com certeza faz toda a diferença, né? A linguagem. A Sim, gente lidar com cliente leigo é um pouco difícil. Isso tem que fazer com que a sua orientação técnica seja bem justificada de forma clara para quem não entende nada daquilo, né? exatamente. Bom, eu vou mudar um pouco de assunto e aí, eu não sei se você lembra, que eu comecei a live falando disso. Quando eu comecei a fazer projetos, eu senti muito a dificuldade de tratar com esses clientes leigos que falam, eu não quero fazer projeto estrutural. Projeto estrutural não precisa, a prefeitura não me obriga, a casa é pequena, a casa é só um quiosque, não precisa Térrea. de nada. O que eu tenho que falar com ele? Como é que eu tenho que tratar com esse cara aí para ele entender a importância? Vamos lá. Aí eu acho que entra uma parte que nós engenheiros não estudamos e precisamos muito estudar, que é o marketing, né? Eu acho que isso faz totalmente parte de um marketing. É, sim, é igual aqui no Instagram, você ser influenciador, você influenciar a pessoa a fazer determinadas coisas. Eu utilizo algumas artimanhas nesse momento, quando o cliente diz para mim que não, ou coisa parecida. Eu gosto de fazer sempre analogias, sabe? Sobre as coisas. Tem várias. No meu Instagram tem várias. Tem uma que eu falo sobre a sondagem, que eu comparo com os meus dentes, porque eu, tipo, perdi um dente, daí o médico tirou, o dentista tirou um raio-x, e daí o raio-x é igual uma sondagem, sabe? Tipo, que você vai entender. Então, sabe, são coisas que são simples, mas que fazem a pessoa sair um pouco do universo dela e entender um pouco do nosso, porque tem essa dificuldade, ele realmente não sabe do que a gente está falando. Igual você falou, o cliente às vezes ele é muito leigo, não só o cliente, porque tem engenheiro que ainda precisa ser alfabetizado nesse quesito. Então, eu utilizo muito de analogias e desse marketing convincente, tipo vendedora mesmo, que chega e fala: olha, é o seguinte, o senhor vai adquirir isso aqui, vai ser muito bom. Uma coisa que mexe muito com o cliente é preço. Você fala: olha, se o senhor fizer isso aqui, você pode reduzir o custo da sua obra. Ou pode evitar um gasto futuro na sua obra. Porque também tem a questão, né, de, tipo, a sondagem mostra que vai ter que fazer uma fundação muito pesada. E aí você fala: oh, mas isso aqui vai evitar um problema futuro para você. Você já pensou sua casa caindo? Você já pensou? Tudo bem que vai ter o seu Zé que vai falar: olha, minha filha, eu fiz isso 10 vezes e não caiu. Mas, seu Zé, os tempos são outros, entendeu? Porque também você não pode contrariar o seu Zé, porque eu acho que também entra naquela questão de meio de você manter um pouco o respeito. Será que ele com vontade de brigar com o seu Zé? Tá, mas você fala: viu, ó, é o seguinte, seu Zé, hoje mudou, hoje nós temos normas, hoje nós temos leis dentro da engenharia que pedem que seja desse jeito. Então, assim, é uma maneira. E outra, Marília, é o seguinte, a gente tem que parar de aceitar tudo que todo mundo pede. Tipo, foi uma coisa que eu pus na minha cabeça. Eu não vou aceitar tudo que todo mundo quer. Então, eu me lembro dessa obra que eu tô acompanhando. O meu cliente virou assim para mim e falou assim: olha, e aí, você faz estrutural? Faço. O senhor precisa fazer uma sondagem. Ele falou: não vou fazer sondagem, porque o empreiteiro que vai fazer, ele falou que não precisa.
Aí eu falei, então o senhor pode fazer com o seu empreiteiro. Tchau. E não respondeu mais. E aí ele pegou e tipo, ficou meio pensativo. Ele falou, não, mas espera aí. Mas como assim? Eu falei, não, ó, é o seguinte, se o senhor fizer a sondagem, vai ser legal, tal, e eu só trabalho com sondagem. Sem a sondagem eu não vou fazer para você, porque aí eu tô colocando minha conta em risco, e eu não vou fazer isso. Aí ele falou assim, então veja para mim o preço da sondagem que eu vou fazer. Aí eu fiquei assim, tipo, nossa, que legal. Então, também tem isso, da gente virar e falar, olha, eu vou isso eu aceito, que tá dentro do princípio que eu acredito, isso aqui eu não vou aceitar. Então, acho também que é outra maneira, assim, de você dar aquela fincada com o cliente. Eu acho que assim, a gente tem que se unir, né, como classe de engenheiros, arquitetos, técnicos e tudo mais. A gente tem que se Totalmente. unir e colocar na cabeça que a gente tem que educar o cliente, explicar para Totalmente. ele a importância, por que que existe, como é que faz, quanto que custa, e falar, olha, eu não vou fazer sem, é premissa de contrato. Se você assinar o contrato comigo, tem lá uma cláusula. Eu não vou fazer se não tiver um cálculo estrutural, uma sondagem, algo do tipo, né? Totalmente. Porque hoje tem muita gente que se sujeita. A gente faz isso também. Não vai fazer, então, olha, infelizmente eu também não vou fazer o projeto, porque eu estou assinando a responsabilidade técnica. E para assinar, eu preciso ter a segurança Sim, de que aquilo ali é estável, que não vai ter nenhuma patologia lá na frente e tudo mais. sim. Então, você amarra isso. E aí tem gente que faz sem. E aí é que as coisas complicam. E aí entra esse outro público que eu comentei com você quando a gente fez aquela reunião. Eu dei aula ano passado para uma turma de quinto ano de engenharia, 10º semestre. E alguns desses alunos já prestavam serviço. E assim, foi uma surpresa muito grande para mim descobrir que eles, no quinto ano de engenharia, 10º semestre, estavam executando obras sem cálculo estrutural. E aí, né, o que a gente pode deixar de mensagem para essas pessoas aí, né? Porque esses são o tipo de engenheiro que vão falar assim, fulano não fez, então vem comigo, vem cá que eu faço para você. Ai, eu vou ser bem dura e grossa. Vocês vão pro inferno, literalmente. Vocês vão dormir com Lúcifer, certeza. Mentira, não vão não, porque ainda dá tempo de você mudar e vir pra cá junto de Jesus, né? Brincadeiras à parte, mas eu acho que é assim. é, Existe sim essa cultura, a gente não vai passar a mão na cabeça, mas assim, pensem que vocês demoraram 5 anos para conquistar um CREA. Pensa nisso. Segundo ponto, pense que quem está te contratando vai te levar para a vida toda, porque uma casa, um prédio, um sei lá o quê, é para a vida toda, né? A gente sabe que as edificações têm aí uma vida média de 50 anos. Quantos anos você vai trabalhar profissionalmente? Eu acho que 50, talvez, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter de carreira como engenheiros. Mas pensa assim, a pessoa vai te levar para a vida toda. Você acha mesmo que se algo der errado, ela não vai te culpar? Porque assim, Quem é a primeira pessoa que ele vai correr atrás, vai ser você, né? engenheiro que assinou, engenheiro que disse que estava tudo bem, engenheiro que, tipo, pode passar 10 anos, ele vai falar de você, bem ou mal. Então, assim, que fama que você quer ter? Como que você quer ser lembrado? Você realmente quer pagar o preço? Porque, assim, tem gente que perde o direito de atuar. E vocês sabem que isso é um problema. Então, eu acho que começa por aí, sabe? É simples. Tem certeza que vale? Ciência, né? Exato. Tipo, você pode Não falar. foi barato. Pô, 5 anos de engenharia não é barato. Aí você vai, faz uma obra, confia no seu Zé, que você comentou, né? Confia lá no seu Zé, o seu Zé fala, não, viu? Deixa comigo, não vai cair, vai dar tudo certo. Dá, sei lá, Confia. 2, 3 anos, dá uma chuva, dá alguma coisa que não está previsto, aquele negócio cai. Quem é a primeira pessoa que ele vai correr atrás? O E seu quem é Zé. que vai ser fiscalizado? Quem é que vai perder o título? E o maior detalhe, Marília, o seu Zé não assina RT, entendeu? O seu Zé não assina Não, nada. negativo. Então, É assim, isso.
quem é responsável, né? Então, acho que vale muito essas perguntas. A Tati até colocou aqui, a deusa Atena da engenharia chora com essas gambiarras. Com certeza, ela olha e fala, Senhor, queima tudo. Ai, gente, mas é isso mesmo. E vamos lá, eu também queria te perguntar, até em continuação disso, a pessoa sai, por exemplo, esse aluno de 10º semestre saiu da faculdade, ele nunca estagiou, não tem entendimento aí sobre estruturas, né? Nunca viu isso de fato. Para ele começar do zero, ele tem que Querer, começar. querer. Tipo, ninguém começa de lá. Quer dizer, tem, né? Tem a filha da Kim Kardashian, por exemplo, com certeza vai começar lá de cima. Mas não é o nosso caso, pobres mortais, né? Então, assim, eu acho que quem. Eu não. Porque é muito meu caso, Marília. Eu não estagiei, eu fiz um estágio, mas que não foi o estágio. E foi um estágio muito sem vergonha, que foi só mesmo para que eu tivesse o meu diploma. Então, assim, eu acho que para você crescer é só você querer. É só você ter força de vontade e vestir a camisa. Tipo, não vai ser fácil, mas o que você está fazendo para que seja menos difícil? Então, e tem como começar, sabe? É igual eu falei, você precisa ter ganchos iniciais. Você vai trabalhar só com uma coisa? Não dá. Para começar, não dá. Você precisa ter duas fontes de renda. Seja, igual eu falei, projetos de legalização e projetos estruturais. Legalização, eu acho que é muito válido para quem quer começar a entender como que é os projetos, porque é um projeto que é muito fácil de você fazer, de executar, e ele não demanda responsabilidade sobre a edificação. Demanda responsabilidade sobre o que você está documentando. Tô falando que nessa casa tem tantos metros quadrados. E só. Então, eu acho que é uma área legal, que você pode ganhar dinheiro, que é uma maneira das pessoas começarem a saber quem é você, falarem o seu nome, e você ir migrando para as outras. Claro, estudem, procurem, tenham um bom acervo de livros, procurem profissionais que falam sobre o assunto que você quer trabalhar, peça ajuda, porque sozinho a gente não é nada. Então, acho que dá sim, para você começar do nada. Acho que não tem segredo. Não tem segredo. E não tem caminho certo, né? Não. Não tem algo assim, você tem que fazer isso, é assim. Dá as caras a bater, né? É na prática que a gente aprende mesmo. Sim, foi no início da live, acho que foi o Rafael Zacari. Não sei se você conhece o Rafael Zacari, maravilhoso. Conheço. Da Revista Template, eu gosto muito dele. E eu fiz muita amizade com ele no início, sabe? Assim, bem lá atrás, quando eu tava, tipo, meu Deus, vamos começar a trabalhar. E ele até falou, tipo, olha, Samara quebrou muita cabeça, mas agora... Então, assim, também faz parte dar errado, sabe? A gente precisa que dê muito errado para que dê certo. Exatamente. Concordo. Ó, o Alisson colocou aqui, Samara, tem cliente que diz que projeto de incêndio é bobagem, que as chances de pegar fogo são mínimas. Eu digo, vamos pôr fogo e ver o que vai dar? Você disse algo, vamos quebrar um pilar e ver se vai cair? Meu, totalmente isso. Exatamente. Totalmente. Exatamente. E esse é o problema, né? Mas aí como que você pode conscientizar? Tipo, sendo duro. Eu acho que não tem outra maneira. Tipo, tem que ser grosso, tem que ser... Tem hora que não dá pra falar manso. Tipo, que daí você... Tem posicionamento. Isso, exatamente. Então, eu acho que pode doer? Pode, mas isso vai causar algum impacto. Seja positivo, que daí a pessoa vai voltar e falar, pô, você tinha razão. Ou negativo, mas assim, pelo menos você não se queimou profissionalmente. Tipo, você garantiu o que você acredita. Sim. Amanda Soares, criar uma conta no digital também é fundamental, sim. É o que a gente estava falando lá no começo, né? Como as ferramentas do marketing digital hoje alavancam os nossos negócios, negócios próprios, netos e tudo mais, né? Demais. Quanto você mais mostra isso, tipo, como que você está trabalhando, o que você está fazendo, mais pessoas veem e mais pessoas vão lembrar de você. Fulano faz isso. Então, assim, quando você está trabalhando sozinho, se você está aí no seu quarto, home office, fazendo o que você tem que fazer, ninguém sabe que você existe.
Quem que vai saber que você existe se você está trancado num quarto? Você tem que colocar sua carinha na rede aí, colocar algum projeto, algum portfólio, falar, olha, assim, tal, no assunto, é assim que funciona. Para você mostrar, você existe, alguém vai lembrar de você uma hora ou outra, né? Sim. E aí as coisas começam a rolar. Eu acho que o marketing digital ajuda muito, sim, mas não tem marketing melhor do que o boca a boca. Não Concordo. tem coisa melhor de um cliente chegar e falar assim, olha, eu fiz o orçamento lá com a Marília e, meu, ficou muito bom, deu certo, funcionou, deu resultado, faz com ela também. Aí o outro cara vai lá, então assim, se você faz o primeiro projeto, seja o que for, orçamento, projeto, qualquer coisa, se você pegar o primeiro e fazer bem feito, tratar bem o seu cliente, atender tudo que precisa, né, fazer algo bom, que agregue valor mesmo, o negócio deslancha, né? Sim, Não sim. tem o E que também tem fazer. aquela questão de você agregar valor ao seu produto, né? Tipo, quanto mais você caprichar, você pode falar, eu tô perdendo tempo. Não tá, não. Você tá ganhando lá na frente. Tipo, nada É, perdido. exatamente. Bom, estamos chegando ao final, é quase faltando 4 minutos para 1 da tarde. F Eng Pro comentou aqui, estamos dando o nosso primeiro passo. Muito bom. Comecem e sempre que possível, tiver dúvidas nessas lives, a gente abre a caixinha e deixa à disposição para vocês tirarem dúvidas, né? Esses assuntos são exatamente voltados para quem está começando. Porque como é difícil começar, você não ter alguém para te dar uma orientação, esclarecer uma dúvida básica que seja, né? A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa compartilhar as dificuldades para a gente crescer. Totalmente. Isso é totalmente normal, tá tudo bem você falar que você não conseguiu fazer. Alguém vai te ajudar, alguém vai te indicar onde procurar o conhecimento, e aí as coisas vão funcionando, né? Bom, Samara, o que você deixa aí de mensagem final para quem está escutando a gente, que está querendo começar com projetos estruturais, ou enfim. Aos que querem ser meus colegas de profissão diretos, né, como engenheiros estruturais, invistam numa boa pós-graduação, invistam em cursos que vocês acreditam, não se preocupem com software e gastos iniciais com eles, gastem só quando você tiver um projeto em mão, pelo amor de Deus, porque não vale, né, tipo, você investir sem você saber se você vai ter ganho. E, assim, poste seus estudos, poste suas atividades, porque isso também é trabalhar. Fechou? E é isso aí, gente. Eu gosto de falar. Ai, eu amo lives. Ai, eu também. Tô aprendendo a gostar. Uma última pergunta lá, ó. Pergunta polêmica da Tati. Quais são os parâmetros que vocês utilizam para cobrar do cliente? Eu já perdi trabalhos por conta de valor. O cliente voltou depois de ter fechado com alguém que não deu suporte. Isso é um problema mesmo. Vamos lá, eu vou tentar resumir como eu faço. Não sei você, Marília, mas assim, quando um cliente vem me procurar, inicialmente eu tento enfeitiçá-lo, entendeu? Tipo, só eu tenho a solução dos seus problemas. Eu sou muito legal, eu gosto de conversar com você, de entender você. Primeiro, isso é importante, porque assim, eu não vou querer fechar com alguém que eu nem consigo ter uma boa comunicação. Preço não é tudo. Pronto. Segundo, a minha proposta de orçamento, ela não é um valor fechado. Tipo assim, eu não vou falar que eu vou cobrar R$ 3.000. Eu vou falar que eu vou cobrar R$ 3.253,92. Por quê? Porque daí eu coloco todos os meus gastos ali, sabe? Assim, tipo, o cliente, ele às vezes não tem essa percepção de que você tá tendo um trabalho árduo por dias. Então, como que você pode fazer ele entender isso? Que ele tá pagando por vários serviços. Ó, eu vou visitar sua obra 2 vezes, a RT custa tanto, os meus gastos de impressão é tanto, o meu gasto de gasolina é tanto. Aí é mais ou menos assim. Outra coisa eu sempre cobro por hora. Sei quantas horas vou ter que fazer mais ou menos aquele projeto, mas o meu cliente também ele é meio lento e ele prefere por metro quadrado. Então eu vejo quantas horas, coloco lá na minha planilha com todos os meus gastos mensais. E aí, gerei minhas horas, aí eu vejo, eu vou ter que cobrar 3.000. Então, vamos lá, agora eu vou dividir pela metragem do projeto dele. Para ele poder entender também.
Então, assim, é mais ou menos isso. Depois disso, eu mando para ele. Passou 8 dias, uma semana, 2, eu mando mensagem. Olá, fulano, tudo bom? Como o senhor tá? Ah, e aí? E o projeto, vamos fechar? Aí ele fala, olha, eu encontrei alguém que tá mais barato. Tá, mas vamos conversar sobre essa pessoa que tá mais barato? Vamos entender o que ela tá oferecendo, o que eu tô oferecendo. Porque daí você também precisa ver isso. Tipo, ó, fulano cobrou... O meu cobrou 3, o dele cobrou 2,5. Tá, mas o meu tem o quê? Tem 3 visitas técnicas, o meu tem acompanhamento caso o senhor precise de uma assistência, o meu tem caixinha especial para você, porque daí você vai levar seus documentos, o meu tem... Então, assim, você também tem que, sabe, falar, viu, mas eu sou perito no assunto e tal, o cara não é, então é isso, por isso que o meu tá mais caro. Mas olha, a gente pode estar aberto a negociações, não que você vai baixar para 2,5, mas você pode baixar para 2.800. Também você tem que prever isso no orçamento. Então, falei bastante, mas é mais ou menos assim, Tati, que eu faço essa questão de precificação e suporte para o cliente. Aí é assim, não é todos que fecham, mas vamos falar de 10, se 5 fechar, para mim já tá feliz. Tipo, ou 3, já tô feliz já, tipo, que eu fiz a minha parte. Com certeza, você faz sua parte. Eu acho que aqui também é a mesma linha. A gente detalha bem as propostas, escreve qual é o valor de cada item, o que contém de bônus até, às vezes você coloca alguma coisa bônus aí, né? Se você fechar comigo, eu te dou isso. Enfim, e realmente explicar que o valor, o preço que ele está pagando, às vezes não tem tanto valor agregado como o teu. Você agrega coisas, mas que é totalmente diferente do que você está pagando o preço. Às vezes é o mesmo preço, com fulano A, eu estou pagando o projeto, com fulano B, eu estou pagando o projeto, visita técnica, com offer delivery, enfim, outras coisas que agregam muito mais, né? Enfim. E assim, você tem que agregar a sua Ferrari, né? Tipo, porque às vezes o cara tá vendendo um Golzinho e você tá vendendo uma Ferrari. Mas o meu é uma Ferrari, senhor. Só ver pelo preço não quer dizer nada, né? Tem que ver tudo que tá por trás. Exatamente. Acho que a gente vai assunto para um outro vídeo também, né? Se alguém tem interesse aí, comenta aí, por favor, como é que faz a precificação de serviço, o que eu levo em conta numa proposta. Para quem trabalha por conta aí, sabe os perrengues que são, a gente dá conta mesmo do próprio negócio, né? E o que a gente precisa contabilizar em relação ao planejamento financeiro, a horas, enfim, são N assuntos. Comentem aí embaixo que a gente vai elaborar esse material, sim, se vocês tiverem interesse, né? Se não tiver interesse, não importa. Enfim, Samara, muito obrigada. Foi muito bom mesmo. Você passou muita coisa boa. E, assim, sempre que você quiser, a gente está à disposição também para fazer um novo bate-papo. Com certeza. E é isso. Com certeza. Eu amo conversar, eu acho que ainda mais falar do que a gente gosta, né? Que eu acho que eu trabalho muito no que eu gosto, então é muito fácil, se torna muito leve. Eu agradeço novamente o convite. Muito obrigada, Marília, por ceder seu espaço, por achar que eu tenho algo a agregar. E é isso, estou aberta aí a qualquer coisa, né? A casa já está aqui aberta para ti, tá bom? Que bom, muito obrigada. Muito obrigada, gente, vocês que ficaram até o final. Espero que realmente tenha agregado informação para a vida de vocês. E é isso aí, vamos em frente. Tem vários amiguinhos aqui. Muito obrigada, gente, por vocês que estiveram. A Tati, maravilhosa, o Alisson, a Amanda, a Samara. Muito obrigada, meus amigos. Vocês são demais. Amo vocês. Então tá bom. Sandriele também. Meu tio, Ricardo, está aqui. Rainer, muito obrigada a todos. O Renato Fazolin também estava aqui. Sim. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Bom almoço. Tchau, tchau.